Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional com Carla e Marcelo. Graça e paz, irmãos. Pessoal, hoje nós iremos falar de algo muito importante e que o Espírito Santo tem nos incomodado e nós temos vivido e visto muitas pessoas caindo, em situações tão comuns no nosso dia a dia e faz muita diferença para quem está na frente de linha, lutando espiritualmente, lutando com o seu ministério, com a sua igreja, com seus irmãos, com a sua família, e é muito essencial que a gente venha viver uma vida completa e sermos muito cautelosos em tudo que nós fizemos. Antes de tudo, a palavra de Deus lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala sobre como é importante esses três fatores que nós vamos falar agora. E vamos começar a leitura da palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Contudo, o maior deles. Então, Paulo, ele deixa bem claro, ao longo do texto todo do versículo do capítulo 13, ele fala em questão de como nós devemos nos comportar e como o amor é a maior arma que nós temos para nós e para aqueles que Deus deseja salvar. Então, Deus é o quê? Deus é o amor. Ele é a pura essência do amor que há nele. Não existe um outro maior argumento para dizer como Deus é puro amor. Ele é um amor ágape que está por todos nós, ao ponto de dar seu filho por cada um de nós. Então, a palavra são três argumentos, que ele fala: a fé, a esperança e o amor. E como nós temos caído nesse nosso dia a dia, como nós temos deixado de perceber como fundamental essas palavras e como nós devemos exercer em nós mesmos e no nosso lar e assim também no nosso meio da nossa igreja. Então, a fé é a certeza, é a testemunha de que Jesus foi fiel, que mudou a nossa história. Ele mudou o nosso caminho, ele mudou a sua vida, ele mudou a vida de todos, que hoje nós escolhemos como caminho da salvação. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos e muito menos enxergamos. Do que adianta enxergar algo que nós estamos vendo? Pois não adianta nada se a fé é a razão dela. É ela que nos garante que nós cremos na palavra e queremos que Jesus morreu por todos nós. E como é preciosa essa fé, essa arma poderosa, que a fé é a razão de nós estarmos aqui em pé. Hoje é a fé, a razão do amor que Jesus fez por cada um de nós. Ele demonstrou tamanho amor que morreu por cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Então, a esperança, muitos nós temos visto como as pessoas têm se debilitado em questão da esperança de um futuro que está garantido em Jesus. Se nós corrermos a palavra, se nós nos sustentar através da palavra, a palavra é vida, e ela é vida em abundância. E aqueles que têm fé, aqueles que têm convicção que a palavra é o próprio Espírito Santo nos influenciando a fazer aquilo que está na palavra de Deus, pois a palavra é que nos liberta de todo engano, é que nos liberta da escuridão. E maior delas é o amor que muitos têm perdido, na verdade, meus irmãos. Quanto de nossos irmãos têm caído e muitos são ministérios que têm falhado ao decorrer da sua caminhada. Muitos têm perdido, muitos não têm dado conta de segurar seu ministério, de segurar a sua família em uma só unidade em Cristo, porque o corpo de Cristo está nessa unidade. E muitos têm perdido o amor, como muitos têm apagado esse sentimento do amor, porque aonde há o amor, superabundou o pecado. Deus apagou no momento que o amor entrou dentro de nós. Deus esqueceu,
fez com que tudo se fez novo. E nós temos se deixado levar pelo nossa forma de conduta, como nós temos apagado a nossa visão de como nós devemos ser, como Cristo é por nós, como nós temos que ser a imagem de Deus perfeita aqui nessa terra. E o amor dele é uma das coisas mais importantes. Por nada adianta se nós tivermos o nosso ministério de pé, se o amor não estiver fluindo através dele, se o Espírito Santo não estiver em nós o tempo todo falando e fazendo por nós aquilo que nós, seres humanos, não temos capacidade. Pois quem que age é o Espírito Santo. Ele age em nós. Meu Deus. Ele age em você, ele age no seu ministério, ele age em qualquer circunstância. É ele que nos alerta do que nós devemos estar fazendo. Muitos, meu querido, muitos têm perdido o seu foco maior. E o foco maior é a salvação daqueles que precisam. Nós precisamos fazer a parte que Deus garante que nós devemos, que é agir, ajudar, é salvar aqueles que estão na escuridão. Se nós estivermos na luz, nós somos capazes de sustentar não só um ministério, mas uma nação que está orando um pelos outros. Igreja que fica de pé, que intercede pela outra igreja, igreja que intercede pelos seus próprios membros que estão dentro. Esses são capazes de fazer qualquer coisa por Cristo Jesus. E não larga a bandeira de Cristo. Não larga o chamado e não larga a convocação que Cristo fez em você. E Ele sabe do seu potencial, Ele sabe quem é você. Mas você precisa sustentar esse sentimento do Espírito da verdade. Pois é Ele que nos justifica de todo o dano que foi causado ao decorrer da nossa caminhada. É Ele que renova a nossa caminhada, é Ele que renova a nossa mente. A transformação vem pela persistência, aqueles que são persistentes, que têm a característica de Cristo, persiste até o fim, mesmo que possa tropeçar, mas jamais desiste de estar com Cristo. Cristo nos conhece melhor do que ninguém, meu querido. Ele sabe em qualquer momento nós não vamos ter a mesma disponibilidade, aquele mesmo gás que nós tínhamos no começo. Ele sabe quem nós somos. E ele sabe que nós também podemos fazer total diferença, não só dentro de casa, mas fora, em qualquer lugar. Porque a imagem está em nós. E o Espírito, se está em nós tudo podemos. O amor é que nos liberta, o amor suporta toda dor, toda aflição, toda tribulação. O amor supera e confia naquele que lutou, que venceu a cruz do Calvário, aquele que andou na morte e tem a chave hoje nas suas mãos. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele está vivo em você, Ele está vivo em nós. Em nome de Jesus, que essa palavra possa arder. Desperta você, meu querido, porque muitos têm adormecido ao decorrer da sua caminhada, muitos têm apagado a chama que o Espírito Santo colocou e o legado que Jesus Cristo deu para cada um de nós no momento em que Ele venceu a morte, no momento em que Ele ressuscitou. E Ele tem conosco uma aliança eterna. Ele tem conosco, com você, uma aliança eterna. Não deixe o inimigo enganar você. Desperta, meus irmãos, desperta, Igreja de Deus, porque muitos têm morrido na escuridão e muitos têm se apagado, o amor tem se esfriado, a fé tem diminuído e cada vez mais que a gente vê só destruição no meio de muitas pessoas. Não deixe esse sentimento acabar. Em nome de Jesus, é que nós temos para te dizer hoje. É o que o Espírito Santo tem para te dizer. Não desista, porque Ele jamais desistiu de você e jamais desistirá, porque Ele te conhece e Ele nos conhece. Em nome de Jesus, que essa palavra possa arder. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Que a palavra de Deus possa arder profundamente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.